Fala, galera! Estamos juntos aqui. Criamos um quadro chamado Trairagem. Uma vez por semana eu vou fazer uma compilação de assuntos importantes para a gente discutir aqui, para a gente bater um papo aqui, legal? Nesse programa a gente vai falar do clássico do próximo sábado entre Náutico e Santa Cruz, falar sobre Central Esporte e expectativas da Copa do Nordeste. Náutico e Santa Cruz. Pelo que vinha jogando, o Santa estava pintando aí com uma certa vantagem em relação ao Náutico, mas o Náutico fez uma boa partida contra o Ceará e meio que transformou o clássico naquilo que ele é, imprevisível. O clássico, para mim, advém desse nome, né? Dessa palavra imprevisibilidade. Você não sabe quem vai vencer. E não dá para a gente apostar no Náutico ou no Santa Cruz nesse clássico do sábado. Para vocês terem uma ideia, a gente fez uma seleção no Traíras, a gente fez uma seleção jogador com jogador, posição por posição. Sabe o que aconteceu? A seleção ficou com o Ellerson, do Náutico, em relação ao goleiro adversário, né, que era o Rock Kennedy. Na lateral direita, Ítalo ganhou para Totti. William e Matheus, a dupla de zaga do Santa, ganhou para Coutro e Ryan. Na lateral esquerda, Luiz Paulo ganhou a disputa com Rodrigues. No meio de campo, Lucas, Siqueira, Auremir e Matheus Melo. A gente colocou o Náutico jogando com 3 volantes, tá? E aí deu Lucas Siqueira do Santa, Auremir do Náutico e Matheus Melo do Santa Cruz. Lá na frente, João Pedro do Santa, Paulo Sérgio do Náutico e Tiaguinho do Santa Cruz, 6-5. 6-5 para o Santa em termos de melhores jogadores. Olha como equilibrou. A vitória que o Náutico teve sobre o Ceará trouxe para o torcedor do Náutico um pouco mais de confiança na equipe. E a gente sentiu pelo nosso chat no Traíras da sexta-feira, os caras ficaram, o Santa vai ganhar, o Náutico vai ganhar, coisa e tal. Foi bem equilibrada a disputa. A maioria na nossa enquete deu empate. Aí uma ligeira vantagem do Santa sobre o Náutico na sequência. O Santa 35%, o Náutico 25%. Mas está bem equilibrado, está bem equiparado. Quando a gente vai para os times que vão jogar, o Náutico deve jogar com o Ellerson, o Marcos Ítalo, ganhou a posição para Arnaldo. A dupla de zaga, se Wagner Alemão não jogar, que não deve jogar, Léo Coutro e Ryan devem ser mantidos. O Luiz Paulo ganhou a posição na lateral esquerda para o Igor Fernandes. O meio de campo, a gente acredita que ele vai manter o mesmo time que teve consistência no jogo contra o Ceará. E nem por isso foi um time retrancado. Pelo contrário, o Náutico não foi reativo, ele foi propositivo. Ele jogou com Souza, Auremir, Marco Antônio um pouco mais adiantado e o Patrick Alain flutuando. Lá na frente, jogaram Paulo Sérgio e Sam, que ganhou a posição, né? Ele não vai perder essa posição. Tem muita gente conjecturando, porque o Mezenga ficou de fora, porque houve o falecimento da mãe dele, do Mezenga, e ele foi liberado. Deve estar voltando, mas acreditamos nós que ele vá para o banco, porque o Santos não deve sair, e como o Paulo Sérgio voltou fazendo gols, Paulo Sérgio deve continuar. Então, o time do Náutico, Ellerson, Marcos Ítalo, Ryan, Léo Coutro e Luiz Paulo, Souza, Auremir, Marco Antônio, Patrick Alain, e lá na frente devem jogar Paulo Sérgio e o Santa. E o Santa, como é que vem o Santa para o Clássico? Há uma tendência, praticamente não tem nenhuma dúvida, né? Rock Kennedy no gol, Totti na lateral direita, a zaga o Santa tem o Matheus Vinícius com o William Alves. Na lateral esquerda, o Rodrigues ganhou a posição. Lucas Siqueira, Balotelli. O Balo, eu até brinquei no programa, o Balo joga bem, o Telly não. Porque o Balo é quem recupera a bola, o Telly é quem distribui. Distribui muito mal. Matheus Melo, como titular, os dois que estão voando, o João Pedro de um lado e o Tiaguinho do outro. E quem cresceu muito e vai ser titular é o Gilvan, mesmo sem marcar nenhum gol até agora. Mas pela bola que ele jogou, pelo crescimento que ele vem tendo, ele está sendo apontado aí. A partida dele contra o Afogados foi bem legal. Ele saiu de campo, mas mesmo sem fazer gols, esperava-se que o torcedor pegasse no pé dele, fizesse alguma queixa, alguma coisa, nada disso. Saiu aplaudido pelo torcedor. Vamos falar de Central e Sport. Grande dúvida, né? Que Central vai ser? Que Sport vai ser esse contra o Central? Qual é o time que vai jogar? Bom, acreditamos que ele vai mesclar. Ele não vai jogar com o Central como jogou contra o Ferroviário. Esqueça jogar com o Ortiz. Primeiro, a questão do Fabrício e do Lucas. Ambos saíram sentindo dores. Joelho, né? E aí o Fabrício e o Lucas, acredito eu, que sejam poupados, porque o Sport tem uma sequência terrível. Mais adiante ele pega o Santa Cruz, depois pega o Fortaleza. Então se os jogadores têm algum probleminha, 20% que seja de questão clínica, eles vão ficar de fora, tanto o Fabrício como o Lucas. A gente vai tentar escalar o time sem os dois. Kaique França no gol. Matheus Alexandre ganhou a posição para a Hereda. Aí você bota Antônio Carlos e Chico. Igor Cariús na lateral esquerda. Embora o Cariús na esquerda é incrível, né? Passou um tempão, o pessoal dizendo não vai dar certo na lateral direita, porque ele é canhoto. Eu sabia e disse aqui, porque tinha entrevistado o diretor do esporte, o João, na época o João Marcelo Barros, e ele disse que de nascença o Cariús era destro. E aí ninguém acreditou, coisa e tal, mas ele foi para a direita, demorou um pouquinho,
ele teve uma contusão séria na perna direita e passou a jogar com a esquerda, para defender a perna direita. Isso lá atrás. Aí ele se acostumou a jogar com a perna esquerda e foi para a lateral esquerda. Mas a posição dele de origem é a lateral direita. Vê, aí ele vai para a lateral esquerda e não consegue ainda se readaptar. Pouco tempo, né? É um jogo só. Mas não foi bem contra o Ferroviário jogando na lateral esquerda, tá? O meio-campo do Sport. Acredito eu que ele bote Aju ou Adriel. Um dos dois volantes. O Aju jogou de volante no Maguari. Tá jogando de zagueiro no Sub-20, nesses 3 jogos do Sport. Jogou muito bem, por sinal. Mas talvez ele seja colocado como volante. Ou Adriel, que era o volante do titular do time Sub-20 que estava jogando, né? Ele vai jogar com um dos dois, acreditamos nós. Quer dizer, nós não, porque o Marcos Leandro acredita que ele vai deixar o Hereda na direita e vai botar o Matheus Alexandre, que também joga de volante, para jogar como volante. Tite Ortiz, e ele deve puxar Gustavo Maia para o meio, lembrando, sem Fabrício e sem Lucas Lima. Lá na frente ele tem a opção de jogar com Barleta, com Paciência, que vai ganhar a posição para o Gustavo Coutinho, que está mal. Paciência deve entrar como titular. E na esquerda, o Romarinho. Essa é a provável formação do time do Sport. Lembrando que não vai ser um jogo fácil. Lembrando também que a classificação do Sport está complicada no Campeonato Estadual, né? São 3 jogos, 3 pontos conquistados. Com a derrota do Sport para a equipe do Central, o Sport ainda pega Petrolina fora e ainda tem 2 clássicos pela frente. Se o Sport quiser ficar entre os 6, não, fica entre os 6, está tudo bem. Lembrando que as quartas de final terão apenas um jogo. No mando de campo, quem for melhor. Se o Sport ficar em quinto ou sexto, ele vai jogar uma partida só na casa do adversário. Tá? Sem vantagem para ninguém no aspecto de pontuação. Né? O empate não é para ninguém. Será que o Sport vai correr esse risco? Ou será que ele vai forçar um pouco mais no estadual para chegar sem problema? Quem sabe garantir a presença na terceira ou na quarta posição? Porque uma dessas duas vai dar o mando de campo para o Sport quando ele for decidir a vaga das quartas de final para a semifinal. A gente volta a conversar aqui no Trairagem. A qualquer momento a gente está de volta aqui com vocês. Sigam o nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like e participe de segunda a sexta-feira. Espalha para todo mundo. A partir do meio-dia tem Léo Medrado e Traíras aqui no canal Léo Medrado. A gente volta a qualquer momento. Valeu.